Oi, 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 oi. Oi. Dá pra me ouvir direitinho? Chegou a Marília, a Lau, a Flávia Moluque, a Ana. Legal. A gente tá começando aqui mais uma série de lives Como Tramar Encontros. Olha, a nossa convidada já chegou, que é a Carol Vieira. Vou chamar aqui ela. Esperando a Carol entrar. Muita gente chegando, a Patrícia, a Beatriz, a Débora. Legal, gente, ter vocês aqui. Oi. Oi, Carol. Olá. Aguardando a tua imagem. Pronto. Linda. Que bom te ter aqui com a gente, Carol. Obrigada. Gente, para quem tá chegando, eu sou a Will. Eu sou a co-idealizadora do Festival Borda, junto com a Laura Moreira, que tá por aí na live. E a nossa proposta dessa série de lives, Como Tramar Encontros, partiu muito do nosso desejo de pensar junto com outras pessoas, com artistas, pesquisadores, para a gente conversar mesmo sobre essas novas relações que nós estamos aí aprendendo todos juntos a lidar. E são outras formas, assim, da gente poder se encontrar. A gente acredita que nós não estamos isolados, mas estamos distantes. Então, é muito importante para a gente tecer essas conversas, principalmente a partir de várias perspectivas. Esse é o nosso quinto encontro, que é com a Carol Vieira. E para a gente é super especial, Carol, te ter aqui, porque a Carol, gente, ela é praticamente uma madrinha do Borda. Se ela não tivesse nos juntado, esse festival também não teria acontecido, que esse festival ele nasceu a partir de um curso que nós realizamos no Porto Iracema das Artes e a convite da Carol, que é coordenadora das artes visuais, dos cursos básicos de artes visuais. Daqui a pouquinho ela vai falar mais. E ela juntou 3 pessoas que tinham perspectivas e formas de experimentar o bordado completamente diferente e nos presenteou com esse desafio de criar um curso que a gente tratasse do bordado e numa perspectiva da arte contemporânea, e que foi muito lindo, e que a partir desse curso, que foi durante um mês inteiro, a gente até comentou na live passada, a Lau falou, veio aqui contar um pouquinho dessa história. Nasceu também o Coletivo Avesso, que foi a Lau, eu e a Flávia, que participou um tempinho com a gente do coletivo, e nasceu o festival. Então, Carol, para a gente é uma alegria te ter aqui, compartilhando um pouquinho desse momento, de como tramar encontros. E daí, diga-nos quem é você em Fortaleza. Nossa, em Fortaleza. Fortaleza é enorme. Do Ceará, né? Nossa, não é... Então, sou a Carol, nome mesmo Carolina Vieira, mas podem me chamar de Carol, né, Will? Por favor. Sim. Aqui em Fortaleza, nasci aqui, e hoje eu estou lá no Porto Iracema, coordenando o programa de formação básica em artes visuais. Estou também lá na Galeria Multiarte, mediando um grupo de estudos. E esse grupo atualmente pesquisa... Atualmente não, já faz um bom tempo até que a gente está pesquisando. Eu estou na Galeria Multiarte desde 2014, né? E a gente pesquisa um pouco da história das exposições de arte do Ceará. E no Porto Iracema,
que foi onde a gente se aproximou mais até, né, Will? A gente já se conhecia antes, Sim, mas foi um momento que a gente ficou bem próximas e parceiras aí do Borda. sim. Também estou lá no Porto desde 2013, nessa função, né, de coordenar o programa de formação básica em artes visuais, que envolve vários cursos, né, passando pelo bordado, mas de pintura, desenho, quadrinhos, arte urbana, críticas de arte, né, curadoria. Então já aconteceu muita coisa nesse tempo. É isso. E aí tô por aí, né? Eu já trabalhei em outras instituições, né? Eu morei um tempo em Belo Horizonte e lá trabalhei no Inhotim, tanto no educativo e depois também na curadoria. E depois dessa temporada de Belo Horizonte, eu voltei para Fortaleza e estou aqui desde então. Sim, um montão de coisa. E, e daí, Carol, a gente pensou muito assim de ter aqui com a gente. E a gente, apesar de eu já ter falado o quanto que você é super especial pra gente, principalmente com o Borda, muito da gente pensar a partir de poéticas mesmo, como que a gente pode tramar esses encontros, né? A gente também tem convidado alguns artistas, pesquisadores, também pessoas de instituições culturais, porque também é uma forma da gente tramar esse tecido aí de um modo mais diverso e de entender várias perspectivas do que é esse encontrar, mas principalmente que são esses fazeres criativos que a gente pode estar inventando, né? Criando essas narrativas. Sim. E daí que o Porto ele realiza algumas atividades, principalmente assim na perspectiva das artes visuais, e aí que seria mais ou menos essa nossa conversa e a tua contribuição para a gente aqui, para a gente poder pensar essas formas. Então, pois é. Como tramar encontros. Gente, eu nem sei se eu dei boa tarde, mas acho que ainda tem gente entrando aí, né? Aí vai entrar aí a Boa conversa tarde. inteira. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa ideia de como tramar encontros, né? Eu gosto muito desse título do festival, Borda. Eu adoro essa palavra. Assim como Sim, outra palavra que é o trans, que é trans. Essa palavra trans também é uma palavra que me persegue já há um tempo, eu gosto muito, que é isso que transita, é uma palavra que me traz a ideia de movimento, de atravessamento. E aí, quando vocês falaram, né, assim, quando vocês provocaram a gente com essa pergunta, me veio, não sei porquê, mas me veio o título de uma exposição que eu fiz lá em São Paulo, que chamava Área Comum Entre Nós. Não é como tramar encontros, mas assim, área comum, que área é essa? Área comum entre nós, que foi uma sim, experiência que eu participei lá no laboratório curatorial da SP Arte, e que uma das artistas é a Júlia Panades, que é essa artista maravilhosa que trabalha com bordado. sim, E aí me fez lembrar algumas coisas, assim, que nessa exposição tinha o bordado da Júlia, né? E tem um trabalho dela que foi o que me despertou para escolher um desses trabalhos que esteve na exposição, que é um vestido maravilhoso e que tem um... Eu vou até mostrar uma imagem aqui para vocês. Acho que aqui dá para... Deixa eu ver aqui. Esse é um dos bordados do vestido, que tem assim escrito: eu não tenho pressa porque amo mais hoje. Essa imagem não tá muito boa, mas eu vou botar aqui também a imagem do vestido, que é esse. ah, sim. Dá para ter uma noção. É um vestido gigante, gigante. É porque não tem uma pessoa É aqui do lado gigante. Mas para dá para ter ter noção uma pela referência de distância. escala. E aí tinha esse... Ops, eu ia abrindo aqui um Léo Nilson também, que é uma outra referência para mim, assim, dentro desse universo do bordado, assim, das artes visuais, né? O Léo Nilson foi, acho que foi o primeiro, assim, que chegou para mim como assim, nossa, um bordado dentro desse universo. Que lindo, né? E aí a Júlia, eu acho que foi outra figura artista, né? Que me
que mexeu, que Sim. talvez tenha me tirado um pouco desse lugar comum de ver artes visuais. E aí, esse trabalho, esse título, né, desse... Título não, um dos bordados daquele vestido, que é Eu Não Tenho Pressa, porque amo mais hoje, acho que tem muito a ver com a gente parar e pensar o agora e viver cada dia, né? Um dia de cada vez, que é um pouco o que a gente está passando nesses tempos aí de quarentena. E aí, nessas tramas, né? Como é que a gente trama encontros, esse lugar da área comum entre nós, que era o título da exposição, me lembrou desse lugar que a gente está aqui agora, né? Onde eu fico pensando que a tela talvez funcionasse como esse... como é que chama esse do bordado? Essa base? Bastidor, O tecido. bastidor. A tela como bastidor. Fico pensando nesse lugar da tela como bastidor. E a gente, no caso, eu e você aqui, nossa fala é essa linha, essa agulha com a linha, Ai, sim. né? E, Encontro bonito. e o público também nessa área comum entre nós, que está aqui presente, seja presente mesmo, ou seja falando aqui nos comentários. Mas pensei muito nisso, sabe? Na tela como esse lugar onde vai e volta a conversa, né? Na costura. A tela como bastidor. E é isso, assim, como tramar encontros nesse sentido, nesse momento, né? Esses encontros, porque também as lives têm sido super criticadas, né? Ao mesmo E é Uhum. isso, eu acho que é bom porque traz conversa, sabe? Eu acho que é um excesso de lives, é um excesso de coisa, mas a vida é esse excesso e a gente faz as escolhas, né? Eu acho que estar aqui é uma escolha, porque você tem várias outras lives acontecendo, várias outras coisas para fazer, mas você escolheu estar aqui, nessa conversa, nesse encontro, nessa área comum entre nós. Esse Sim, sim. espaço aqui que a gente está construindo, né? E aí eu escrevi assim, até fiz meio que um roteirinho dessa nossa conversa para despertar aqui umas ideias. E aí Uhum. fiquei com essa ideia da tela, né? Tela como bastidor. E aí fiquei pensando, eu não sei assim, em que momento a gente vai abstrair um pouco, mas eu estou ainda nesse lugar meio poético de pensar essa trama que a gente está fazendo aqui. E aí, eu estava falando das críticas, né? Com essas críticas todas que rolam nesse momento, seja... Sim. eu vi um artigo agora recente, ontem, foi antes de ontem, na Select, do Daniel Jablonski, da Flora. E aí eles super criticam tanto as lives, o excesso de produção e a exigência das instituições para a produção dos artistas. Eles criticaram um pouco essa coisa de lançar edital emergencial para artista, porque o artista está sempre produzindo, então, assim, fazer com que ele produza nesse momento talvez seja limitar um pouco as possibilidades que ele tem de formas de criar. E aí, assim, por um lado eu entendo a crítica, mas, assim, é uma solução para um momento meio que de desespero, porque por mais que esses artistas que estão sempre criando, que não é por conta da quarentena que eles vão criar uma coisa específica para esse momento, mas tem outros que têm outro ritmo e que precisam, e que estão precisando. Então, eu acho super importante qualquer tipo de iniciativa, e aquele artista que segue produzindo da forma dele, no tempo dele, que continue, mas eu acho que é importante respeitar, sabe? Iniciativas e lives. Críticas são boas, mas eu acho que é importante também a gente respeitar essas decisões de instituições e até de provocações de artistas, né? Tipo, tem muito artista que está criando a partir desse lugar, porque foi um start, sei lá. E isso é massa, Sim, que massa, né? A gente vê os nudes de quarentena, né? Que é uma ação linda sim. da Raíza. Tá. Enfim, tem várias iniciativas para apoiar artistas, seja um apoio com alimentos, seja um apoio de prêmio, porque nesse artigo também eles criticam
esses prêmios para artistas que estão produzindo dentro da quarentena, com a temática da quarentena. Sim. Eu acho, só falar um pouquinho aqui, eu acho interessante a gente pensar esse lugar que a crítica ocupa, né? Porque eu acho super válido, assim, a crítica, e principalmente porque eu a vejo como um lugar, já que a gente está falando aí de lugares e de formas de se encontrar, eu a vejo como um lugar que pode provocar e deslocar pensamentos, compreensões e nos colocar, de fato, a pensar sobre aquilo, né? Então, assim, são muitas vias e são várias perspectivas aí confluindo ou não, mas que... E esse é o lugar da crítica, né? Ela se torna perigosa quando a gente toma ela como uma verdade ou como apenas que aquilo né? O que essa pessoa está falando, o que essa pessoa está também, criticando, é como se aquilo fosse uma verdade absoluta, então a gente tem que acreditar nela, né? Ou então tem que ficar magoado porque ela está sendo chata ou inconveniente. E acho que não é esse o caminho da crítica, né? Não, É esse lugar de provocar mesmo. Eu acho que esse artigo ele não tem essa intenção. Na verdade, eu acho que é só mais essa cutucada, né? Mas que, por um outro lado, é mais para deixar... tanto que o título é assim, parem... Vou até colocar aqui. Parem a competição já. Podemos aproveitar a interrupção de atividades para formular questões como: é necessário produzir tanto, expor-se tanto? Né? Porque aí tem esse lugar também de super mega exposição, porque tudo é na rede. Então, todo mundo está lá colocando seus trabalhos. Isso é ótimo também, é ótimo. Só que isso às vezes provoca no outro algo que, na verdade, a pessoa está querendo curtir a calma, o silêncio, não está a fim de ficar numa mega produção, né? Tudo depende... Crítica, do ponto de vista de como você lê. Tudo depende do leitor, né? De quem está lendo essa crítica. Ou a gente torna ela algo que seja positiva ou não, né? Tudo depende da gente. E é muito bacana, eu achei muito bom quando você trouxe o exemplo dessa exposição da área comum entre nós. E acho que é bem isso, assim. Eu vejo, claro, que como é algo muito novo que nós estamos vivendo agora, poxa, um mês dentro de casa, em todas as nossas relações, elas se tornam virtuais de uma hora para outra. Nossa forma de trabalhar, nossa forma de se relacionar, nossa forma de estar junto com os nossos amigos, de quem a gente gosta, tornou um outro jeito, né? Então, a gente está aqui nessa busca dessa área comum. Mas como tornar essa área comum algo dos afetos, né? Da alegria e do carinho mesmo. E daí você traz a Júlia Panadés e o Leonilson aqui, ó. Aqui, gente, é o Leonilson. Tu bordou o Leonilson? Eu bordei o Leonilson justo nesse lugar também, assim, quando você trouxe o Leonilson, a obra dele foi a minha pesquisa no mestrado, né, pensar essas poéticas e esses mapas afetivos entre arte e vida, e daí eu, aqui pensando nessa poética da Júlia, vou trazer um pouquinho da minha, e eu bordei o Leonilson quando, depois de muito tempo, que eu apresentei minha dissertação e tive que me afastar um pouquinho desse processo para que eu pudesse retornar justo. Ele tem uma frase que eu acho muito, muito forte e que define muito bem também um pouco dessas sensibilidades que a gente tenta conversar sobre. Ele fala: a arte e a vida foram os saltos no abismo que eu resolvi dar. E é isso, né? Tipo, são abismos. Nós estamos vivendo um grande abismo agora. E como que a gente vai aí tornar esse abismo algo que seja bom, alegre e de modo criativo, né? Criar uma narrativa que ela não seja uma narrativa tanto de uma exigência de seja produtivo, né? A máquina pede que você seja produtivo,
mas também da gente pensar esse outro abismo, né? Calma, peraí, vamos que Uhum, aprender a como estar junto desse novo jeito, dessa área comum que a gente está encontrando, né? E uhum. daí eu tenho o Leonilson aqui pertinho de mim, todo dia, justo para ele estar me lembrando sobre esses vários desafios, assim, e que nós, brasileiros, já estamos vivendo aí já há alguns anos. Então, bem Isso é nesse legal de lugar, falar, de que a gente está vivendo isso há alguns anos, porque desde desse início aí da quarentena, eu fiquei com uma frase que já vinha há muito tempo de uma exposição da Bienal, uma Bienal de São Paulo, que o título era Incerteza Viva, né? certeza viva, Que foi exatamente. uma Bienal curada pelo Johann Voltz, que hoje é diretor lá Uhum, da Pinacoteca. E esse título dessa exposição ela é muito presente, né, foi há 4 anos atrás, ou mais, vai fazer sim, 5, né, ou mais, enfim, já faz muito tempo. E aí já faz um bom sentido. e a gente continua nesse lugar, né? Incerteza viva, a gente não sabe quanto tempo que a gente ainda fica mais de quarentena, e mesmo quando terminar, como é que vai ser? Que a gente está totalmente incerto de como que vai ser esse retorno, como é que volta, que ainda vai ser um outro movimento para retornar também, né? Não vai ser igual, Vai. a gente não Não, volta mais. nada nunca é igual, gente. Imagine agora, né? Então, assim, é muito engraçado essas discussões que a gente acaba criando tem sim uma certa cobrança e sempre uma dualidade aí. Vamos ser produtivos, não vamos ser produtivos, ou não, mas assim, nada nunca é igual, minha gente. Nada, né? Nada na vida, antes, pós, coronavírus ou não, né? Eu acho que agora nós estamos realmente num momento que estamos sendo intimados e não mais convidados a estar repensando as nossas relações. E daí, Carol, eu queria que a gente voltasse um pouquinho para esse trabalho da Júlia, porque da Júlia Panadez, que eu achei muito legal tu trazê-la como uma referência, principalmente esse trabalho dela, assim, porque ela traz essa frase que eu vou pedir para tu repetir para que eu não fale errado. Tá, a frase é: eu não tenho pressa porque amo mais hoje. Exato, né? E aí a gente pensar E me... isso, nessa Pode questão da falar. pressa, né? E muito de pensar essa relação do bordado, que o bordado ele não tem nada de pressa. Bordado é uma outra coisa, ele é uma outra viagem no tempo, assim. Ele é um tempo que ele é realmente estendido. E isso é irrevogável, assim. Não existe um bordado rápido. E é isso. Ainda tem essa imagem, sabe, dessa pessoa quase em uma postura meditativa, Exato. De e, coração. enfim, e que essas linhas elas vão para esse bordado, que tem várias outras frases. Eu selecionei essa, mas cadê Sim. aqui? É um vestido que já circulou. A primeira vez que eu vi esse vestido foi em Belo Horizonte. E. Ups! E aí, quando eu tive a oportunidade de pensar, foi a minha primeira exposição, assim, realmente, exposição, né, em São Paulo. E Sim. aí eu precisava, assim, muito que tá junto, sabe, desse trabalho. E ele é uma instalação, tem um vestido, tem um vídeo. O vídeo também é muito intenso, né? Tem uma frase que é: dizer em silêncio de pedra o segredo da vidraça, que é um trabalho que ela fez junto com o Pablo Lobato, que é um parceiro também dela. E ainda tem um livrinho junto dessa instalação, que é um livro que ela fez todo costurado, mas ela fez como se fosse um facsímile, pequenininho. E eu era para eu estar com ele aqui, mas eu não tô em casa, e aí fica em casa, né? Mas
dar um respiro nesse final de semana, mas estou dentro de casa. Estou em casa, mas não na minha, então não estou perto de muitas coisas. Sim, sim. E assim, é bem massa assim, da gente pensar nessas relações e dessas áreas comuns, e pensar que poéticas a gente pode estar criando agora, nesse momento, e se pensar mais no futuro, né? Como estaremos logo mais, principalmente acho que o estar junto, né? Por mais que a gente já esteja distante, eu vejo também um movimento de estarmos juntos, muito mais juntos de um outro jeito, mas eu vejo esse movimento acontecendo. Uhum. Sim, né? A gente tá se comunicando direto, porque às vezes essas reuniões online parece que dá uma vida nesse dia a dia que às vezes a gente está dentro de casa, em casa, nesse momento muito introspectivo. De repente a gente entra numa conversa como essa que a gente está tendo. E, nossa, muda a energia. A gente já abre um sorriso, já muda, né? Então, acho que a gente acaba se aproximando mais. Eu tenho falado com mais gente, acho que do que antes, que a gente fica na rotina de trabalho, né? Sim. Então, eu escuto essa tua fala de vez em quando, né? De estar junto, né? Em outras conversas também, da importância desse estar junto, que também foi tema de outra Bienal, né? Sim, como viver juntos. Viver juntos, da Lisete. E aí é muito bom também trazer essas referências disso que a gente está falando, a partir Sim, dessas mostras assim, de arte. sim. E daí é bem massa, assim, a gente trazer um pouco dessas referências, e principalmente formas poéticas e sensíveis, né, que a gente vem encontrando de estar junto. E daí tem uma que eu acho muito bonitinha, e o Porto está realizando, né, que são as embarcações poéticas. E daí eu quero que você fale um pouquinho dela, assim, porque eu acho que tem uma relação tão bonita com a nossa cidade, que é a relação do mar. Embarcação das artes, né? Ah, é verdade. Agora o Porto está com com essa chamada, embarcação das artes, é uma hashtag que está usando também para várias ações, né? Tem até aquele vídeo, né, que você comentou também que queria propor seria massa. Eu fiz com o Tim até, que é convidando as pessoas para simplesmente colocar a mão em ação e fazer um barquinho de papel para chamar atenção para o que o Porto está fazendo, né? O Porto está disponibilizando muita coisa online e indicações nas várias linguagens, né? Na música, na dança, no teatro, nas artes visuais, no cinema. Então tem vários filmes que você pode acessar gratuito, até na literatura também, apesar de não ser uma linguagem assim propriamente colocada, mas a gente está sempre trabalhando com literatura, até porque é o que nos move ali em qualquer linguagem, né? Então tem um link só com indicações de livros, né, que você pode acessar em PDF, livros gratuitos aí. Tem um das artes visuais, que está bem interessante, tem muita gente, inclusive tem o Coletivo Avesso, tem vários artistas da cidade, os artistas que passaram pelo Porto Iracema, e outros, né, uns coletivos, enfim. Aí tem aulas abertas que aconteceram no Porto, e essas aulas abertas não só das artes visuais. Então é interessante, assim, quem puder também entrar no site do Porto, que é portoiracema.org.br, e acessar uma dessas listas, né? São listas de indicações dividido por linguagens. Então tem uma lista de indicações da música, outra lista de indicações só do teatro, para ver espetáculos de teatro, de dança. Conhecer um pouco os artistas, né? A gente coloca uma lista de artistas que passaram pelo Porto Iracema, e aí a gente indica o Instagram da maioria deles, e outros que não tem Instagram, a gente coloca o site do artista, as aulas abertas, palestras, enfim, tem tanta coisa boa assim no site do Porto. Então a Embarcação das Artes tem essa proposta de a gente estar junto, né, nesse lugar também, no nosso lugar, nessa área comum de interesse da gente, que é o que a gente estava falando no começo, né? O que a gente Sim. escolhe.
E aí tem lá muitas opções para que você possa escolher. É bem massa, assim, da gente pensar muito dessas formas também de estar estudando e de estar conectado com as artes, né? Não só para quem é do meio, mas outras pessoas também podem estar, principalmente jovens. E daí fica esse outro jeito aí da gente estar É, junto, assim. eu não A falei gente também, repete. mas... Pode Não, falar? posso falar depois também, se quiser continuar aí, para não Não, te fala. interromper. Não, é que eu ia falar Não, que pode falar. também, assim, a gente a gente está organizando uma programação aí mais formativa, né, para além de indicações, que é o que, por enquanto, está acontecendo, e já começou uma ação de conversa, como essa que a gente está tendo com a Iana, que coordena o programa de fotopoéticas, e aí ela está construindo também essa programação de conversas fotopoéticas. Então, a primeira foi com a Raíza Cristina, né, para falar um pouco do projeto dela, partindo da fotografia, né? E aí, do Conversas Poéticas, que a Iana tá organizando, na próxima quinta-feira tem outra conversa, e aí daqui a pouquinho vai ser divulgado na página do Porto. E na sequência a gente entra também com cursos, a gente está organizando, o Porto não está parado, então aguardem que tem novidades por aí. Alguns cursos que a gente vai fazer de curta duração, né, em alguma plataforma, e que isso vai acontecer daqui a pouquinho. Fiquem ligados. Sim, Mas massa. isso vai acontecer também. Então, assim, para além do Embarcação das Artes é isso também, é esse momento de estar em casa, mas também se formando, procurando orientações e referências e formação em arte pela rede, que é onde a Sim, gente está. sim. É bem massa, assim, quando a gente. Vou só voltar um pouquinho, assim, para nossa conversa e estar junto, né? Que é muito uma ideia que o Borda, né, que é o nosso festival, levanta bastante. A gente tenta mesmo pensar coletivo e tentar tecer mesmo relações mais coletivas, né, e formas de pensar juntos e fazer juntos num sentido mais criativo e efetivo que seja, né? É um desafio pensar um festival que fala de bordado e artes visuais e cidade. São três coisas que... Tenho até uma perguntinha. Que você falou cidade, E, que foi o ó, tema do festival do ano passado, né? Vocês seguem foi, nessa ideia, então. linhas da cidade. Linhas da É cidade. só... Para o Eu vou só próximo terminar. já. Ah, Aí tá. o próximo, pois é, mas aí pra gente, né, são esses três pontos, mas que normalmente eles não são facilmente associados, né? Então é um desafio, de fato, fazermos essa costura, esse bordado entre algo que é muito relacionado ao doméstico, ao que é de casa, ao feminino, e que feminino é esse, que é relacionado, né, deixo bem claro, a gente questionar e pensá-lo de uma forma poética mesmo, sensível, com as artes visuais, como uma linguagem mesmo que pode e tem muita potência de expressão e principalmente de tecer formas mesmo de experienciar a cidade, assim, que é o nosso maior desafio, viver essa cidade, né? Pensar como que a gente pode ocupar os espaços, né? Tanto os espaços da cidade, os espaços das instituições culturais, a gente fica sempre tentando fazer essas tramas. E muito também dessas nossas lives, desses encontros, aí já respondendo a sua pergunta, também tem a ver um pouco com a nossa próxima edição, né? E ela já está planejada, só falta saber Bateu o quando martelo podemos. final. Só falta saber quando ela vai acontecer. Tá. E aí a ideia dessa próxima edição do Borda é que seja para falar sobre encontros, né? O nosso tema
vai ser tramas do encontro, dos encontros. E é muito nessa ideia da gente pensar essa multiplicidade, né? Multiplicidade de corpos, multiplicidade de formas de vida, essas multiplicidades que a gente encontra também na cidade, dessas relações cidade e ecologia, meio ambiente, né? Todas essas discussões que a gente levanta ou tenta levantar ou conversar sobre, é o que a gente vai tentar fazer muito nesse sentido mesmo, do encontro. Como que a gente pode produzir esses encontros, como que a gente pode também estar cruzando caminhos dessa cidade que são pouco também conectados, né? Então, a nossa ideia, ano passado, a gente viveu intensamente 2 bairros, aqui em Fortaleza, que foi o centro e a praia de Iracema. O Porto Iracema das Artes foi um dos lugares que acolheu a programação do Borda, muito bem acolhido como sempre. E essa ideia da gente é que a gente também desloque um pouco desse centro, né? Se a gente está falando de cidade, não faz sentido fazer um festival que fique apenas no centro. Então, a gente também pensa em ir para outros pontos, né? E tá criando essas conexões. Então, assim, foi muito bem pensado, assim. A Laura e eu, a gente conseguiu montar uma programação muito massa, mas a gente não pode contar agora. Mas que vem aí, tipo, muita coisa legal. E também muito do que a gente percebeu também do anterior, que foi o nosso primeiro, e que muitas coisas deram certo, né? Assim, no sentido de ser acolhido pelas pessoas que é para quem a gente fez, assim. Então, assim, foi uma programação muito diversa. Então, com oficinas, vivência com artista convidado, ações de intervenção urbana, falas de artista. Então, foi muita informação durante 4 dias e que deu muito certo, assim, da gente pensar também essa multiplicidade de atividades, assim. Então, essa ideia... Foi verdade. Não, eu quero falar desse Borda também. Massa. Não, se quiser fechar ainda. Eu vou só fechar e tu termina. E aí é muito nesse sentido. Então a gente viu como foi bem acolhido, em várias perspectivas, e que já era um desafio muito grande para a gente. E a gente vai continuar com essa ideia dessas atividades, mas que vai vir outras coisas também, assim. Mas esperem, e a ideia é muito essa, assim, desses encontros que a gente está fazendo aqui, também é da gente estar tentando criar algumas tensões e faltando algumas linhas do que pode ser também nessa próxima edição. Aí você pode falar agora. Não, eu queria falar que o Borda, assim, não é nem do Borda em si, eu acho que do movimento de vocês, sabe? Assim, desde da ideia do curso, que levou também o nome do curso para o festival. Assim, o festival, exatamente. Então, assim, desse encontro de vocês, quando começou a falar assim, que foi legal esse nosso encontro lá, eu sou super grata também, porque eu acho que a gente aprende tanto com o outro, né? Então, assim, essa organização de vocês, né? Organizaram um curso incrível, em 3 momentos, cada uma com uma ideia. Depois se juntam e pensam um festival super incrível. Assim, eu sou suspeita, né? Mas, assim, achei muito, muito bem organizado. E acompanhei toda a luta, todo o processo, né, de organização, como vocês batalharam. Todos os desafios, sim. E ao mesmo tempo uma delicadeza enorme, né? Assim, como vocês também acolheram os convidados, achei um lugar de muito cuidado. E aqui também, né? Até para essa conversa, assim, até comentei contigo, né? Que assim, as orientações para a live eu achei tão fofo, assim, é um cuidado e a gente precisa, sabe? A gente precisa desses cuidados, dessa atenção. A gente vive numa correria e aí nesses momentos que a gente fica, nossa, que bom, né? Que bom que tem
que tem gente cuidando. A gente precisa Sim, sim. estar mais atento, assim. Mas queria fazer esse comentário. Então, assim, eu já sou uma dessas super curiosas pelo próximo Borda, porque eu achei incrível, eu achei a exposição maravilhosa. Conheci artistas que eu não imaginava também que trabalhassem com bordado. A Edith Derdick, que é essa referência, ela tá tão próxima aqui da gente, vocês conseguirem, Sim, né, aproximar ainda mais, achei muito bom. sim. Então, A parabéns Edith é uma... e graças, né? Assim, porque é realmente vocês estão fazendo um Sim. trabalho legal para esse universo, né, do bordado. Ah, obrigada. A Edith é uma amigona nossa, assim, já, uma parceirona, muito querida, e que somou bastante, assim como todos os artistas que participaram, que foram convidados e que também foram selecionados para estarem na exposição. A gente costuma falar que foi feito com muito amor, né? E é muito engraçado quando a gente vê algo feito com amor, como que as coisas elas vão fluindo depois. Claro que teve muitos desafios, não é algo fácil organizar um evento, um festival ainda mais, bem desafiante mesmo e requer muita vontade, né? Assim, muito Muito empenho e desejo. força de vontade, muito desejo, assim, realmente ele é movido pela força do desejo. E assim, e é muito interessante de ver como que as pessoas acolheram de fato, né? E realmente quiseram estar com a gente. E pra gente foi a maior resposta que a gente pôde receber, porque de fato quando a gente começou, a gente ficou, não, a gente confia que vai dar certo, mas dá aquela incerteza, porque afinal de contas é um primeiro evento. Então, o primeiro evento ele já vem com o desafio de você provar que ele vai realmente acontecer e que ele vai realmente ser acolhido, né? E daí você fala de todo o cuidado que a gente tem, eu acho que tem muito a ver com bordado, né? O bordar, o gesto de bordar, como a gente sempre menciona, ele é esse gesto mesmo do cuidado, da delicadeza, né? Ele é poético e também é político, né? Então, assim, são formas de que a gente realmente escolhe e a gente defende isso, é a nossa política mesmo, de pensar a partir desse cuidado, desses afetos. Assim. A gente já vive uma realidade tão complicada, tão difícil, e se a gente ainda vai realizar algo desse tipo e não for coerente ao que ele se propõe, né, é bem complicado. Assim. Então, de fato, é muito para pensar, para gerar mesmo. A gente entende o bordado muito nesse lugar. Ele é um ponto de gerar encontros, né, de potências. Então, para a gente é muito enriquecedor quando as pessoas falam e dão retorno, e principalmente da troca. Então, a gente faz imensamente. Eu tô Dei uma virando pausa aqui aqui porque eu para. fico olhando a hora para não estourar. Tá. Eu Mas vi que aí, tinha alguém Carol, perguntando aí quando que era o próximo borda, né? ai, pera. Tem aqui a nossa parceiraça, Tati Delec, que foi nossa super parceira da primeira edição e vai ser a nossa parceira da próxima edição, com certeza. Nós não temos uma data ainda fixa, né? Porque a gente tem aí alguns desafios para enfrentar. Mas que o evento já está todo planejado, ele está, e estamos aí ansiosos aguardando para saber quais serão os nossos próximos caminhos. E aí, Sim, Carol, a acho gente que. pode ir encerrando. Calma aí. Deu uma travada aqui. Foi, deu uma travadinha. Deu uma travada aí? Eu tô vendo que tá travando no seu. Mas Eu voltou tô já. te vendo pixelada, mas. Vixe, Mas não, mas assim, a gente tá, pelo menos o áudio tá rolando aí, né? tá rolando. Não, achei super bonito essa coisa que tu estava falando mesmo de viver, de como estar junto, né, nesse momento de distanciamento, desse lugar do abismo que você falou também, que para mim foi muito forte, que me veio
o título lá da exposição do Incerteza Viva, né? Se jogar mesmo no adulto. E dessa incerteza viva, inclusive da data do borda, né? A gente não tem mais como marcar nada nos próximos 3 meses. A gente não tem ideia de realização quando a possibilidade do encontro existe, do encontro físico, né? Já que a gente está nesse distanciamento físico, fica super difícil da gente definir coisas. Eu adoro essa incerteza viva. Eu adoro, porque a gente vai ter que viver um dia de cada vez, se desafiar nesse sentido também, de estar mais presente. Sim. Eu acho que é um momento também muito importante, assim, da gente pensar essa força da presença, né? E realmente pra gente ficou muito forte. E não tem mais como escapar. Vamos aqui ficar nessa presença com a gente, com os outros, de um outro jeito, né? E é uma palavra forte. Então, acho que assim, dessa conversa, Will, o que me instigou e que me provocou foi muito pensar a tela como a tela do bastidor. Nossa telinha aqui do celular, do computador, para mim, dentro desse universo do Festival Borda, né, nessa poética também, de falar num lugar poético, é que a gente está, de alguma maneira, costurando algo nessa conversa que é uma agulha e que parte com uma linha, agulha com uma linha que parte daqui para aí, daí para cá, e uma trama que vai se formando com esse público também, que está junto, que está com a gente. Sim. E é isso, essa construção que a gente está fazendo, a gente não sabe para onde vai, mas que está... Eu curto bastante essa conversa e essa ideia de tramar encontros. Acho que a gente precisa tramar mais encontros. Sempre que possível. E impossível também, né? Que a gente está aí para desafiando as lógicas. Sim. Então é isso, assim, muito bom essa tua comparação, assim, achei ótima, porque é um jeito aí da gente estar abordando, né, virtualmente e coletivamente, assim, porque vem o pessoal aqui nos comentários e esse fluxo também de pessoas que chegam, pessoas que vão, vai gerando tanta coisa, né? E a gente ainda não sabe muito bem o que é, mas que a gente sabe que tem uma força e tem uma potência aí que gera alegria, né? Que gera algo que seja positivo e bacana pensar isso. A Raíza Cristina aí acabou de chegar. E aí é isso, Carol. A gente vai encerrando aqui. Agradeço imensamente a tua presença, a tua contribuição. Nossa, eu que agradeço. A gente poder tecer, assim, essas possibilidades e forma sensível de estar junto, assim, é muito bom e muito importante também ter esse lugar do acolher, né? Da presença e do acolhimento. Então, muitíssimo obrigada. A gente sempre fica muito feliz quando alguém aceita estar aqui com a gente. Eu super agradeço esse convite, é maravilhoso. Também provocar a gente com essa pergunta, como tramar encontros. Foi um encontro muito prazeroso, muito alegre. Graças. E aí é isso, gente. Também agradeço imensamente a todos que estão aqui, passaram por aqui. E que domingo vamos ter aqui outro encontro, outra participação. Essa série de lives ela acontece toda quarta e todo domingo, sempre às 17 horas, onde a gente traz artistas e pesquisadores para estar conversando aqui. E no próximo domingo, não, próxima quarta, estou perdida, hoje é domingo. Próxima quarta, dia 22 de abril, eu estarei aqui nessa área comum entre nós, com a Aline Albuquerque, que também é uma artista muito linda, muito tá querida, linda.
E que também é muito desse TC, bem amoroso. E acho que também é um encontro muito rico. Ouvir a Aline, o que a Aline pensa sobre como tramar encontros. Então, gente, muito obrigada a todos. Carol, mais uma vez, obrigada demais. Obrigada. E estaremos aqui quarta-feira, dia 22, às 17 horas, com a Aline Albuquerque e comigo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.